A Conferência do Clima da ONU, a COP28, começa daqui a 10 dias. A reunião, este ano em Dubai, vai discutir os rumos do planeta diante das mudanças climáticas. E a CNN preparou uma série especial de reportagens sobre os principais temas que serão debatidos e como as decisões tomadas na cúpula podem afetar o nosso dia a dia. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre transição energética, um assunto que traz desafios a todos os países. Afinal, como o mundo pode investir na substituição dos combustíveis fósseis para fontes mais limpas e renováveis? As respostas na reportagem de Matias Brotero, com produção e edição de Letícia Brito. Um ar pesado, difícil de respirar. Do alto das chaminés, a fumaça ofusca o mundo contaminado. O Brasil tenta se colocar como protagonista de uma mudança. Estamos na vanguarda da transição energética. Nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. Ambientalistas cobram dos países que investam mais em fontes renováveis. Uma meta ambiciosa e que ainda não entrou em consenso, já que o mundo ainda depende do uso de combustíveis fósseis. No setor de energia, por exemplo, as emissões globais de dióxido de carbono atingiram um recorde de 36,8 bilhões de toneladas em 2022. O Brasil ele tem a capacidade natural de ser um exemplo para o mundo inteiro em termos de geração de energia. O que o Brasil precisa é regulamentar melhor esse mercado, é impulsionar essas novas fontes de energia que estão chegando para elas ganharem cada vez mais espaço. O mundo está no processo de transição energética, mas isso não é novidade. Lá na pré-história, o ser humano descobriu o fogo. Depois, por meio de ferramentas, conseguiu caçar e construir abrigos, deixando o estilo de vida nômade de lado. Ao longo dos séculos, foram explorados diferentes tipos de transporte, como a tração do cavalo, a força dos ventos e o vapor dos trens. A partir do século XVIII, o carvão se torna o motor da Revolução Industrial. E no século XX, foi a vez do petróleo. Mas não está fácil entrar na nova fase. No ano passado, por exemplo, a Europa voltou a ativar usinas de carvão por causa da guerra da Ucrânia. Isso fez com que os líderes chegassem à COP do ano passado com uma promessa a menos ou uma desculpa a mais. Com o objetivo de eliminar o uso de combustíveis fósseis, uma das apostas é o uso de motores elétricos em carros. O processo de transição energética implica na adaptação de parte da cadeia de produção. A manutenção precisa acontecer em oficinas especializadas e segue uma série de procedimentos próprios. O carro elétrico, por exemplo, não tem mais escapamento e antes de qualquer conserto, este equipamento precisa ser removido para que toda a alta tensão que corre pelo veículo seja desligada. A bateria é a joia do carro. O componente foi desenvolvido para poder ser reutilizado em diferentes ciclos ao longo de décadas. Mesmo após o fim da vida útil no veículo, a bateria pode ser usada, por exemplo, em outros equipamentos auxiliares no sistema de recarga. E cerca de 90% do equipamento pode ser reciclado. O veículo elétrico ele é o primeiro passo. Ele é o passo que é essencial para que a gente crie em cima dessa plataforma elétrica veículos autônomos, inteligentes, conectados, que vão falar com a cidade e que vão dar toda uma condição de qualidade de vida de quem está dentro dele, que é muito diferente do que a gente tem hoje. Outra aposta para substituir os combustíveis fósseis é o hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro. A ideia é produzir o gás sem emitir CO2. A comunidade internacional considera que o Brasil tem grande potencial de geração de hidrogênio verde pela matriz energética limpa que possui. Com parte de subsídio da Alemanha, a Universidade Federal de Santa Catarina inaugurou neste ano a primeira usina solar para a produção de hidrogênio verde no país. Por enquanto, ainda é um laboratório. Funciona assim. A energia solar vai alimentar um equipamento que isola o hidrogênio da água. O hidrogênio pode ter vários usos, como na produção de fertilizantes e geração de energia elétrica, substituindo, por exemplo, o óleo diesel.
Basicamente, o que o Brasil vai estar fazendo, ele vai estar exportando energia elétrica solar, eólica, de biomassa e de eletricidade, sob a forma de hidrogênio. Então, o hidrogênio nada mais é do que um vetor, porque ele concentra muita energia num volume muito pequeno. A eliminação do uso de combustíveis causadores do efeito estufa é necessária para atingir a meta do Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Ano após ano, o tema é discutido nas conferências climáticas da ONU. Em 2022, o acordo final da COP27 deixou de lado metas mais ambiciosas em relação ao uso dos combustíveis fósseis. Países da União Europeia devem pressionar por um acordo para eliminar o uso de combustíveis que emitem CO2. Enquanto isso, o mundo segue na expectativa de um pacto que traga de volta a cor a um clima cada vez mais nebuloso. Na reportagem de amanhã, você vai ver como o mercado de carbono movimenta a economia verde e pode transformar a indústria.